Bom, pessoal, vou apresentar aqui para vocês de forma mais detalhada, né, e de forma mais tranquila, digamos assim, menos rápida, como fizemos na conversa que tivemos aí sobre fluxo escolar. Aqui é uma sugestão de instrumental para que a gente possa ir fazendo os registros necessários ao acompanhamento do diagnóstico que precisa ser feito basicamente com todas as atividades que os alunos venham desenvolver, caso a gente realmente deseje começar a caminhar, né, em direção a um processo efetivamente avaliativo, né, de avaliação. E como avaliar, diagnosticar não é uma tarefa fácil, aí eu costumo utilizar, né, pelo menos um instrumental semelhante a esse, para que facilite esse meu trabalho. Então vamos supor que num determinado período, né, eu tenha planejado, por exemplo, meu planejamento para as atividades que eu vou desenvolver ao longo de um mês, ou as atividades que eu vou desenvolver em relação a uma unidade, né, de ensino. Vamos supor que eu tenha planejado 3 atividades, sendo que uma delas seja a prova em si. Né, como é que eu faria para utilizar esse instrumental? Perceba que é possível editarmos aqui, né, mudar o nome da Secretaria Municipal de Educação, o nome da escola, informar aqui a série, a turma, a disciplina, a data, o conteúdo que eu planejei trabalhar, né, e para o qual essas atividades estão sendo desenvolvidas, e os descritores. É claro que, lembrando aqui descritores nesse caso, não se trata apenas dos descritores específicos aí da matriz de referência do SAEB, do SPAES, mas que eu, enquanto professor, no contexto aí da minha própria disciplina, eu posso determinar, criar, estabelecer quais são os descritores da minha disciplina, daquela unidade de ensino, daquele capítulo, né? Porque afinal de contas, o que os descritores significam, na verdade, é apenas que eles descrevem uma habilidade que a gente espera que os alunos dominem, né, ao final do trabalho, ao final de um período, ao final de uma unidade. Então eu colocaria aqui já esses descritores, e aí perceba que esse instrumental ele foi pensado para atividades que vão atividades que possuem até 15 questões. Percebo que aqui, né, nessa linha aqui nós temos justamente uma sequência informando aqui as questões, a 1, a 2, a 3, até a questão 15. E abaixo aqui eu iria informando os descritores, até porque, né, entendo que nesse trabalho aí, nesse processo de avaliação, de diagnóstico do desempenho dos estudantes, toda atividade que a gente planejar, ela tem que ter na sua intencionalidade algo que nos permita saber o que é que estamos avaliando. Então, por exemplo, aqui a título apenas de exemplo, a questão 1, ela vai trabalhar o descritor 1. Questão 2 vai trabalhar o descritor 2. Aqui eu estou dando a título de exemplo, só para exemplificar. Então, assim eu poderia montar a minha atividade já sabendo previamente qual descritor, qual descritor cada questão se refere. E aí, uma vez o aluno acertando, se você deixar o cursor aqui, até aparece a mensagem. Se acertou, marca-se 1. Se errou, deixou em branco, coloca em 0. Na verdade, aqui só precisa, caso o aluno acerte, marcar 1. E aí, na hora que você digita 1, perceba que ele já muda até de cor, para que a gente entenda o que ele acertou e o que ele não acertou. Né? Por exemplo, se eu apagar aqui ou colocar 0, né, ele volta a ficar vermelho. Então, o que isso pode ajudar justamente no momento de corrigir uma atividade, corrigir a própria prova, e a gente já ter esse costume, essa prática de ir organizando os resultados de forma que esse resultado possa me servir de um diagnóstico. Importante que nesse caso da planilha também, desse instrumental, caso o aluno tenha feito a prova, eu marque aqui 1 para o aluno que fez. Por quê? Porque o sistema precisa tabular quantos alunos realizaram o trabalho, até porque isso vai servir de parâmetro para que o sistema aqui, nos dê o retorno, o percentual de acerto da turma para cada um desses descritores, que inclusive já gera um gráfico. Aí perceba que à medida que eu mudo aqui o descritor, vamos supor que eu vou colocar aqui o D12, não tinha, eu vou colocar, coloquei aqui, lá embaixo já vai se atualizar aqui, D12, inclusive até o próprio gráfico passa a aparecer. Vou apagar aqui o D12, lá embaixo também já se atualiza, não tem mais inclusive o gráfico. Então acredito que isso aqui é um instrumental simples, é uma coisa muito simples, mas para esse trabalho aí de estarmos diagnosticando o desempenho dos estudantes, ele pode ser útil, né? Pode nos permitir ganharmos tempo. E a lógica, né, de cada uma das atividades, o instrumental é semelhante para cada uma das atividades.
a lógica é a mesma, certo? E no final, nessa aba aqui, que era para ser consolidado, ficou meio estranho aqui a escrita, mas se refere ao consolidado, eu teria um consolidado dos resultados ao longo desse período que contemplou a realização dessas três atividades, né? Atividade 1, atividade 2 e a prova, que vocês podem, né, não necessariamente fazerem duas atividades e uma prova, podem ser três atividades ou três trabalhos, enfim, algo no qual a gente tenha planejado uma situação de aprendizagem na qual o aluno nos permita demonstrar se ele está consolidando ou não uma determinada habilidade descrita aqui pelos descritores que a gente tenha optado trabalhar com eles. Tá certo? Então, basicamente, o instrumental funciona dessa maneira. Eu até já bloqueei aqui outras células, principalmente as células onde existem algumas funções, para que a gente evite mexer nessas funções e a planilha ficar desconfigurada. Mas aonde vocês podem editar, ao colocar o nome dos alunos, certo? Está desbloqueado o instrumental e vocês podem fazer uso e acredito que poderá ajudá-los, né? Até porque, caso a gente não lance mão de instrumentais como esse, só o fato de corrigir uma prova ou um trabalho já leva tempo. Eu ainda ter depois que proceder toda essa tabulação aqui, né, isso tornaria o trabalho ainda mais cansativo e eu levaria muito mais tempo, né, aguardando para poder iniciar os procedimentos de intervenção. Então acredito que isso aqui possa dar uma ajuda aí a todos vocês.